Na manhã do dia 15 de janeiro de 1974, Charlie acordou cedo, animado para ir à escola e se preparar para um teste importante. Ele vinha de uma família amorosa e tinha um futuro cheio de promessas pela frente. Tudo o que ele queria era deixar seus pais felizes. Mas naquela mesma noite, o destino reservava uma surpresa muito triste. Ao voltar para casa, Charlie encontraria sua família em uma situação inimaginável. Os 4 integrantes da família Otero estavam em uma situação muito ruim, todos amarrados e sem poder pedir ajuda. Os policiais que chegaram ao local ficaram tão impressionados que parecia que tinham visto um pesadelo. O que aconteceu deixou todos muito assustados, e logo o medo tomou conta da comunidade. As pessoas começaram a trancar suas portas e janelas, temendo que algo semelhante pudesse acontecer com elas. No começo, achamos que era só um caso isolado, algo que não iria acontecer de novo. Mas estávamos enganados. No dia 4 de abril, 3 meses depois, Catherine Bright, uma jovem de 21 anos, foi encontrada ferida em sua casa, que ficava a apenas 3 quilômetros da casa dos Otero. Começava a parecer que havia um padrão se formando. "Que pistas vocês têm?" perguntaram os investigadores. "Para ser sincero, não temos muitas pistas importantes", respondeu um deles. As mulheres de Wichita estavam com muito medo. Em dezembro de 1977, a polícia recebeu uma carta assustadora do próprio criminoso. "Quantas pessoas eu preciso matar antes que meu nome apareça no jornal?" dizia a carta. "Boa noite, pessoal. Temos uma notícia especial. Recebemos uma nova carta que pode ser do assassino." Essas mensagens não eram para o público, eram voltadas para alguém chamado BTK. "Nós realmente acreditamos que ele está tentando falar conosco de alguma forma. Ele manda cartas com mistérios e postais com pistas. Foi muito estranho ver uma boneca amarrada da mesma forma que aconteceu há 30 anos. Este é um dos casos mais difíceis que já enfrentei", disse um dos investigadores. Por mais de 30 anos, um criminoso muito perigoso trouxe medo para Wichita, Kansas, sempre conseguindo escapar da polícia. "Onde ele está? Para onde ele foi?" perguntou alguém preocupado. "Se não o pegarmos logo, pode ser que nunca consigamos", respondeu outro. Mas um homem estava determinado a fazer o que fosse preciso. "Não me importo com o que aconteça comigo", ele gritou com determinação. Para se vingar. "Eu só pensava em como queria vingar minha família. Isso ocupava todos os meus pensamentos." O que aconteceu com Charlie e sua família é apenas o começo de uma história aterrorizante que abalou a cidade de Wichita. Se você está tão intrigado quanto nós com esse mistério, não perca a oportunidade de acompanhar cada revelação chocante. Inscreva-se no nosso canal agora e ative as notificações para ser o primeiro a descobrir o que acontece em seguida. Cada episódio vai trazer novos detalhes e pistas sobre o caso, e você não vai querer ficar de fora. Em 1974, a família Otero era nova na cidade de Wichita, no Kansas. Joseph Otero era um pai cheio de energia e adorava a vida, enquanto sua esposa Julia era uma mãe carinhosa para seus 5 filhos. Eles estavam fazendo o possível para construir um futuro bonito para as crianças. Charlie Otero, o filho mais velho, admirava muito seus pais. "Meus pais tinham um relacionamento incrível. Eles se amavam muito. É o tipo de amor que todos nós queremos encontrar um dia." Charlie tinha 15 anos, era um ótimo aluno e tirava notas na escola. Ele sonhava com um futuro brilhante e sempre ajudava a cuidar de seus irmãos mais novos. O que ele mais queria era deixar seus pais orgulhosos. Minha mãe se importava com todo mundo. Ela era tão boa que não tinha um pinguinho de maldade dentro dela. Sempre dizia que a única coisa pela qual ela orava era para morrer em paz enquanto dormia. E essa foi a única coisa que nunca aconteceu. Era um dia de neve e também dia de prova na escola. Eu pedi ao meu pai para me levar mais cedo. Assim eu poderia fazer um estudo assistido. Dani e Carmen também precisavam ir comigo, porque eles estavam indo com ele. Depois que a escola acabou, Charlie voltou para casa com seus 2 irmãos mais novos, todo animado para contar aos seus pais sobre a nota perfeita que tirou na prova. Mas, enquanto se aproximava da casa, ele percebeu que o portão do quintal estava aberto e sentiu que algo não estava certo. Eu fui até o portão dos fundos e abri, e lá estava meu cachorro, Lucky, do lado de fora. Fiquei feliz e disse: "Ei, Lucky, o que você está fazendo aqui fora, amigão?" Quando entrei pela porta da cozinha, vi que a bolsa da minha mãe estava em cima do fogão, virada. A casa estava tão silenciosa, parecia que não tinha ninguém lá. Então, gritei alto: "Tem alguém aqui?" Um dos meus irmãos gritou de volta: "Charlie, vem rápido. Mamãe e papai estão fazendo uma pegadinha com a gente." Arrepiado, corri pelo corredor e, ao olhar para a sala, vi minha mãe e meu pai. Foi nesse momento que minha vida mudaria para sempre. Joseph Otero, o papai de Charlie, estava deitado no chão com um cinto ao redor do pescoço. Sua mamãe, Julia, estava parada ao lado dele,
também amarrada. Quando toquei neles, percebi que não estavam mais aqui. Dava para sentir que algo muito ruim tinha acontecido. Parecia que eles tinham se olhado pela última vez antes de irem embora. Charlie pediu ao seu irmão mais novo para ligar para a polícia, mas o telefone não funcionava. Então, ele levou seus irmãos para fora de casa e pediu a um vizinho para chamar ajuda. A polícia chegou e me levou dali. Eu disse a eles: por favor, vão até a escola do meu irmão e da minha irmã. Não deixem Joe e Josie voltarem para casa. Eles não podem ver isso. Tragam eles para mim. Preciso deles aqui comigo agora. Depois de um tempo, um policial importante veio falar comigo e disse: Charlie, temos que te contar uma coisa triste. Joe e Josie também estavam em casa. Foi como se alguém tivesse tirado toda a alegria do meu coração de uma vez só. Joe era como um pequeno adulto. Ele era bonito e adorava esportes. Josie era uma artista, gostava de escrever poesias e era bem quietinha. Os dois tinham um futuro brilhante pela frente. Quando a polícia entrou na casa, encontrou Joe Jr., que tinha 9 anos, em seu quarto. Ele estava em uma situação muito triste. Os policiais viram marcas no tapete que mostravam que alguém ruim tinha ficado lá por um tempo. Ao procurar pela casa, um policial foi até o porão. Ele achou que tinha visto algo pendurado, como um saco de treino. Mas quando acendeu a luz, viu que era Josephine, de 11 anos. Ela também estava em uma situação muito triste. Algo muito ruim tinha acontecido com ela. Essa história da família Otero é realmente emocionante e cheia de reviravoltas tristes. Agora queremos saber de você. O que você pensou sobre tudo o que aconteceu com Charlie e sua família? Como você acha que ele se sentiu ao descobrir o que aconteceu? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas opiniões e sentimentos sobre essa triste história. Queremos ouvir de você. Naquele momento, eu pensei: não existe Deus. Eu odeio Deus e odeio o mundo. Foi como se eu tivesse perdido a fé totalmente. Os investigadores estavam muito tristes e chocados com o que viram e com o que aconteceu com as crianças. Era algo que deixaria qualquer um arrasado. Era uma família comum, como tantas outras. Ninguém conseguia entender por que eles foram escolhidos para passar por algo tão terrível. Muitas pessoas acreditavam que tudo era por causa de problemas com drogas. Pensávamos que era só um caso isolado, algo que não aconteceria de novo. Mas estávamos enganados. Em fevereiro de 1974, apenas um mês depois, Charlie foi enviado para o Novo México com seu irmão Danny e sua irmã Carmen para morar com o tio. Eles precisavam começar uma nova vida lá. Mas para Charlie, tudo parecia sem sentido e sem propósito. Quando algo muito triste aconteceu com minha família, eu senti um buraco enorme no meu coração. Era como se ele tivesse sumido. Eu comecei a me sentir muito mal e assustado. Às vezes, eu fazia coisas que não eram boas para mim, só para tentar esquecer as lembranças ruins que ficavam na minha cabeça. Todos os dias, eu ficava olhando para trás, achando que a pessoa ruim que machucou minha família poderia vir atrás de mim também. A única coisa que eu sabia e que me deixava muito triste era que nunca pegaram essa pessoa má. Eu fico pensando: eu devia ter ficado em casa. Se eu não tivesse ido para a escola mais cedo naquele dia, eu teria estado lá para ajudar. Agora, imagina só, no dia 4 de abril de 1974, bem pertinho de onde Charlie morava antes, aconteceu uma coisa muito assustadora. Um rapaz de 19 anos estava correndo na rua com o rosto machucado. Ele estava tão desesperado que pediu ajuda para as pessoas que passavam. Por favor, me ajudem. Minha irmã precisa de socorro. Alguém entrou na nossa casa e ela ainda está lá dentro. Quando a polícia chegou na casa do menino, encontrou Catherine Bright, uma moça de 21 anos, amarrada com meias. Ela pediu aos policiais que a soltassem porque estava difícil respirar. Infelizmente, alguém tinha machucado ela muito. Mesmo depois de levarem ela rápido para o hospital, ela não conseguiu ficar bem. O irmão dela, Kevin, que tinha saído para pedir ajuda, também se machucou, mas estava melhorando. No começo, as pessoas achavam que o que aconteceu com Catherine não tinha nada a ver com o que aconteceu com a família Otero. Parecia diferente porque Catherine tinha sido machucada de um jeito, e a família Otero de outro. Mas aí notaram algo curioso. As meias usadas para amarrar estavam com nós parecidos nos dois casos. E em ambas as casas, o telefone não funcionava porque alguém tinha cortado o fio antes de entrar. Mesmo assim, não era o suficiente para ter certeza de que era a mesma pessoa má fazendo essas coisas ruins. Sabe o que é legal? A polícia conseguiu fazer um desenho do homem mau com a ajuda de Kevin, que viu ele de pertinho. Eles mostraram esse desenho em todo lugar no Kansas, até na TV. Todo mundo estava procurando alguém que parecesse com o desenho. Um monte de pessoas ligou para a polícia dizendo que tinham visto alguém parecido, mas nenhuma dessas dicas funcionou. Aí, em outubro de 1974, 6 meses depois,
Aconteceu uma coisa que deixou todo mundo animado. A polícia prendeu um rapaz que disse que ele e 2 amigos tinham machucado a família Otero. As pessoas ficaram aliviadas quando viram essa notícia nos jornais. Mas aí, de repente, um repórter recebeu uma ligação muito estranha. A pessoa do outro lado do telefone falou: "Vai até a biblioteca. Tem uma carta escondida num livro de engenharia esperando por você." Parecia coisa de filme de mistério, não é? A carta começava assim: "Fui eu quem fez isso, e fiz sozinho. Vamos deixar tudo bem claro." Nela, tinha informações sobre o que aconteceu que só alguém que esteve lá poderia saber. Por exemplo, falava sobre onde Josefina estava e como ela foi encontrada. A pessoa que escreveu não parecia nada arrependida pelo que fez com a família Otero. Parecia que estava zangada porque alguém estava tentando levar o crédito pelo que ela fez. No final da carta, a pessoa escreveu algo estranho. Disse que as palavras importantes para ela seriam amarre, torture, mate. As iniciais dessas palavras formam ATM em português. Esse homem mal dizia que ia continuar fazendo coisas ruins e se chamava de BTK. Os policiais não conseguiram encontrá-lo, e ele sumiu. Por muito tempo, ninguém ouviu falar dele. O ano de 1975 passou, depois 1976, e nada. As pessoas em Viquita ficavam com medo, mas para Charlie Otero, nada mudou. Ele estava morando bem longe e não sabia das outras coisas ruins que tinham acontecido. Ele nem conhecia o apelido BTK. Charlie estava muito triste por causa do que aconteceu com sua família. Eu perdi a esperança. Não queria mais me importar com ninguém ou acreditar em nada. Só pensava em coisas ruins. O que aconteceu com minha família mudou quem eu era. E eu ficava cada vez mais triste e bravo. Charlie estava passando por um momento muito difícil e precisava de muita ajuda para ficar bem de novo. Em 1977, Charlie conseguiu terminar a escola, mas estava sempre em apuros. Quando fez 18 anos, ele decidiu viver nas ruas. Ele fazia coisas erradas para conseguir comida e andava de moto por aí. Aquele menino esperto que poderia ter feito coisas incríveis no futuro tinha sumido. Enquanto isso, o homem mau que se chamava BTK voltou a fazer coisas ruins. No dia 17 de março de 1977, algo muito triste aconteceu. A polícia recebeu um telefonema de um homem que contou: "Um menininho bateu na minha porta e disse: 'Minha mãe está machucada. Minha mãe está machucada. Chame a polícia. Um homem machucou minha mãe.'" Essa história é bem triste, né? É importante lembrar que existem pessoas boas que trabalham duro para proteger todo mundo e impedir que coisas ruins aconteçam. A polícia foi até a casa do menino e encontrou uma coisa muito triste. A mãe dele estava machucada na cama dela. Os vizinhos disseram que ela se chamava Shirley Vian e tinha 3 filhinhos. Foi Steve, o menininho de 5 anos, quem pediu ajuda. Parece que Steve viu algo muito ruim acontecer com a mãe dele. É difícil imaginar como um menino tão pequeno pode lidar com algo tão triste, não é? Steve, já crescido, conta o que aconteceu. Na minha cabeça, eu tinha 5 anos, mas na verdade eu tinha acabado de fazer 6. Minha mãe estava doentinha na cama e me pediu para ir comprar uma sopa na lojinha da esquina. Quando eu estava voltando, um homem estranho me parou e mostrou uma foto. E sabe o que era a foto? Era a mãe do Steve e o irmãozinho dele. O homem me perguntou se eu conhecia as pessoas da foto. Eu disse que não, e ele me deixou ir. Uns 15 minutos depois, alguém bateu na nossa porta. Quando abri, era o mesmo homem, mas agora ele tinha algo perigoso na mão. Minha mãe falou para fazermos o que ele pedisse. Ele nos colocou no banheiro, nós crianças. Colocou um cobertor, alguns brinquedos e empurrou a cama para bloquear a outra porta. Eu vi um pouquinho pelo cantinho da porta. Vi minha mãe em uma situação muito ruim. Meu irmão quebrou a janela do banheiro, gritando por ajuda. Eu consegui abrir a porta e corri para tentar ajudar minha mãe. Mas eu era muito pequeno, sabe? Não conseguia fazer muita coisa. É uma lembrança muito triste que não sai da minha cabeça. A polícia agora tinha 3 casos muito tristes para resolver. O que aconteceu com a família Otero, com Catherine Bright e com Shirley Vian. O homem mau que se chamava BTK estava fazendo o que tinha dito que faria: machucar mais pessoas. Um dia, a polícia recebeu um telefonema estranho. Quando foram ver o que era, encontraram uma moça que tinha sido machucada muito sério. Como ela se machucou? Alguém perguntou. Parece que alguém a machucou com as próprias mãos, respondeu o policial. O chefe da polícia, Richard Lamunion, estava tentando resolver esse mistério. 7 pessoas tinham sido machucadas pelo BTK, mas eles não conseguiam descobrir quem era. Para ser sincero, disse o chefe, não temos nenhuma pista certinha. Temos algumas ideias, mas nada que nos mostre exatamente quem é essa pessoa má. Era um quebra-cabeça muito difícil que a polícia estava tentando resolver.
Numa manhã de sábado, dia 27 de abril, algo muito triste aconteceu. Alguém entrou na casa da senhora Red, que tinha 53 anos, e a levou embora. Essa pessoa ruim até cortou os fios do telefone para ninguém pedir ajuda. Um policial falou: "Parece que tem alguém por aí que às vezes faz coisas muito, muito ruins." As pessoas da cidade ficaram com muito medo. Começaram a olhar para trás quando andavam na rua e trancavam bem as portas e janelas de casa. Outro policial disse: "O mais importante é que todo mundo fique atento, porque temos um problema sério." Depois de um tempo, encontraram a senhora Red, mas ela não estava mais viva. Estava sem roupas e já fazia dias que ela tinha ido embora. Perto dela, acharam um par de meias jogadas. É uma história muito triste, não é? Mas é importante lembrar que existem muitas pessoas boas trabalhando para deixar todo mundo seguro. Os assassinatos em Viquita aconteceram muito perto um do outro, e todos estavam com medo, especialmente as pessoas que moravam perto do parquinho onde o homem mau, o BTK, poderia estar. Mas algumas pessoas que sobreviveram sabem bem como ele realmente é. Charlie Otero, Kevin Bright e Steve Helford. Steve agora tem 20 anos, e a vida dele é um pouco complicada, assim como a de Charlie. "Eu sempre fico triste pensando no que aconteceu com ele", disse alguém. O BTK não apenas machucou a mãe dele, mas também afetou muito a vida do Steve. Steve falou sobre como era difícil lembrar de sua mãe. Ele disse: "As memórias da minha mãe me dominavam por muito tempo. Eu não ligava para nada, não importava onde eu ia ou se estava em perigo. Às vezes, eu ainda me sinto muito triste." Charlie Otero, que agora tem 34 anos, também tem uma vida complicada. Ele não tem relacionamentos tão bons quanto seus pais tinham. Mas ele tem um filho, e isso trouxe um pouco de alegria para ele. Ele nomeou o filho de Joseph, em homenagem ao pai e ao irmão dele. Charlie está tentando melhorar a sua vida, mas no fundo, ainda sente muita raiva e tristeza que não vai embora. "Eu só queria me vingar. Queria fazer justiça pela minha família. Isso era tudo que passava pela minha cabeça." Estamos no ano de 2004, e já fazendo há mais de 12 anos que ninguém ouve falar do homem mau, o serial killer. Charlie está em um momento muito difícil da vida dele. Ele está na prisão, cumprindo pena por ter machucado alguém, e já se passaram 4 anos. Ele sabe que, se seus pais estivessem aqui, eles ficariam muito tristes com o que ele fez. Seu filho, que agora tem 16 anos, vem visitar Charlie de vez em quando. Mas isso só deixa o coração dele ainda mais partido. Faz 30 anos que, quando eu tinha 15 anos, voltei da escola e encontrei minha família em uma situação muito triste nesta casa na North Edgemoor. E assim começou uma série de assassinatos muito conhecidos na história de Viquita. O BTK poderia ter ficado escondido e escapado de tudo isso para sempre, mas seu orgulho atrapalhou. Era janeiro de 2004, e há 13 anos ninguém sabia onde o homem mau estava. Os jornais estavam falando muito sobre o 30º aniversário do primeiro crime do BTK. Além disso, parecia que alguém estava escrevendo um livro sobre tudo o que aconteceu com ele. O BTK ficou muito bravo com isso. Ele não gostou de saber que outra pessoa estava contando a sua história e recebendo atenção por causa dos crimes que ele cometeu. Ele queria ser o único a ter o reconhecimento pelos atos ruins que fez. Boa noite, pessoal. Temos uma notícia muito importante. Parece que o serial killer BTK, que ficou em silêncio por 25 anos, pode ter voltado a se comunicar. Ele pode estar de volta. Na sexta-feira, a polícia de Viquita recebeu um recado de que o jornal Viquita Eagle tinha recebido uma carta. Nessa carta, havia a carteira de motorista de uma mulher chamada Vicky Vegerli, que nunca tinha sido encontrada pelos policiais, além de algumas fotos que deixaram todo mundo muito assustado. As fotos mostram Vicky Vegerli em seu quarto, e ninguém da polícia tirou essas fotos. Elas foram tiradas pelo próprio assassino. Todo mundo ficou em choque com essa notícia tão assustadora. Uau! A história das famílias afetadas pelo BTK é realmente de cortar o coração e nos faz refletir sobre como a vida pode mudar em um instante. Se você também ficou chocado e emocionado com o que ouviu, não deixe de mostrar seu apoio. Deixe um like agora mesmo. Cada curtida não só ajuda a espalhar essa importante mensagem, mas também nos motiva a trazer mais histórias impactantes e reveladoras como essa. Não pode ser verdade. Como é possível que ele ainda esteja por aí? Mas quando olharam o endereço de onde a carta veio, viram algo estranho. Bill Thomas Kilmer. Olha só, as iniciais são BTK. Nos meses seguintes, BTK começou a mandar um monte de coisas para os jornais e a TV. Cartas, charadas e até bonecas de plástico amarradas com cordas, igualzinho ao que ele fazia com as pessoas que machucou. Foi muito assustador ver uma boneca amarrada do mesmo jeito que aconteceu há 30 anos. O FBI disse no começo: se vocês conseguirem fazer ele continuar mandando mensagens, uma hora ele vai cometer um erro. Então, eles começaram a contar algumas coisas sobre o BTK para todo mundo,
esperando que alguém pudesse reconhecê-lo. Os detetives começaram a aparecer mais na TV, falando sobre o caso. Eles queriam dar ao BTK a atenção que ele queria, mas também estavam tentando fazer ele se sentir importante para que cometesse um erro. Este é um dos casos mais difíceis que já trabalhei. Essas mensagens que ele mandou não eram para todo mundo, eram para o BTK. Nós realmente sentimos que ele está tentando falar com a gente. Parece que ele estava convidando o BTK a se conectar. Entre março de 2004 e janeiro de 2005, a polícia de Viquita recebeu 5 mensagens do homem mau. Então, no dia 25 de janeiro, as coisas ficaram ainda mais surpreendentes. A última carta foi encontrada dentro de uma caixa de cereal que alguém deixou em um estacionamento do Home Depot. Nessa carta, o assassino disse que queria mudar a forma como estava se comunicando. O BTK perguntou à polícia: "Vocês conseguem rastrear um disquete? Por favor, sejam honestos." Esse cara achou que nós não iríamos mentir para ele, como se todos nós estivéssemos gostando desse jogo tanto quanto ele. A polícia decidiu não ser honesta com o BTK. Eles disseram: não dá para rastrear." Para responder a ele, a polícia decidiu colocar uma mensagem nos anúncios classificados. A mensagem seria: "Rex, vai ficar tudo bem." Eu estava com medo de que ele mandasse um disquete, e isso poderia fazer a gente achar a pessoa errada. Se isso acontecesse, ele saberia que nós mentimos para ele, e ele poderia desaparecer para sempre. Mas, pela primeira vez, os investigadores tinham algo que não tinham há 30 anos. A gravação de vídeo do estacionamento do Home Depot. A imagem não era muito boa, então não dava para ver o rosto do homem. Você não conseguiria reconhecer ninguém. Mas o Ralph viu a gravação e disse: "Olha, aquele é um Jeep Cherokee." Esta foi a primeira pista de verdade que tivemos que o BTK não nos deu. Apenas alguns dias depois, um disquete chegou ao departamento de polícia de Viquita, e adivinha de quem era? Do BTK. A equipe de criminalística ficou super animada e começou a analisar o disquete. Rapidinho, eles descobriram um nome de usuário chamado Dennis e uma organização chamada Igreja Luterana Cristo. Eu fui lá, fiz uma busca no Google e encontrei a Igreja Luterana Cristo. Quando cliquei na página, vi uma foto de um homem chamado Dennis Rader. Mas será que pode ser tão fácil assim? Pensamos que isso poderia ser uma armadilha. Dennis Rader era o presidente da sua igreja e também trabalhava como um oficial de conformidade na cidade de Park City. Eu estava seguindo algumas pistas. Os cães são muito protetores e também podem ser ferozes. Ele estava levando uma vida normal. Sabe, ele era um líder de escoteiros. Ele não só usava nós, mas também ensinava as crianças a amarrar nós quadrados. Ele trabalhava para uma empresa chamada ADT, que instala sistemas de alarme. Ele estava em casa instalando alarmes. E adivinha? Ele era um serial killer. Então, nós dirigimos rapidamente para Park City e vimos um Jeep Cherokee preto na entrada da casa dele. Os investigadores decidiram ficar de olho no Dennis Rader 24 horas por dia enquanto montavam o caso contra ele. Em 1974, nem sabíamos como escrever DNA, porque essa tecnologia nem existia na época. Mas, no local do crime, onde Josephine estava, havia uma poça de algo. O investigador que estava lá teve uma ideia muito criativa. Ele pegou uma fronha de travesseiro, cortou em pedacinhos e mergulhou esses pedaços na poça para coletar evidências. 31 anos depois, eles conseguiram um perfil genético a partir de um desses pedacinhos que ele preservou. Desde que a tecnologia de DNA chegou, a polícia estava procurando alguém que correspondesse a esse perfil. E agora, eles descobriram algo interessante. Rader tem uma filha que estudou na Universidade Estadual do Kansas. A filha dele, Kerry, foi ao médico e fez um exame. Eu consegui uma ordem judicial para pegar a amostra desse exame. Corri o mais rápido que consegui para nosso laboratório forense. Lembro que aqueles foram os 2 dias mais longos da minha vida. Nunca vou esquecer que o tenente me ligou e disse: "Recebemos o DNA, é ele." O BTK é, na verdade, Dennis Rader. No dia 25 de fevereiro de 2005, a polícia prendeu Dennis Rader enquanto ele estava a caminho de casa para almoçar em Park City. Quando os investigadores o confrontaram, o homem que havia deixado o estado do Kansas com medo por 30 anos ficou muito surpreso. O tenente Landuer puxou um saco de evidências, tipo aqueles saquinhos Ziploc, e colocou um disquete roxo na mesa na frente de Rader. Ele perguntou: "Você sabe o que é isso?" Dennis Rader começou a bater no disquete com o dedo e respondeu: "Eu tenho uma pergunta." Ele achou que o tenente estava fazendo isso de brincadeira, pensando que eles tinham alguma novidade interessante para contar. O mistério dos crimes do BTK pode estar perto de ser resolvido. Isso mesmo. A polícia de Viquita e os líderes da cidade disseram hoje que a pessoa que foi interrogada ontem é, na verdade, o BTK. Resumindo, o BTK foi preso. Eu acho que a maioria das mulheres em Viquita ficou super emocionada naquele dia.
Porque realmente não acreditávamos que isso iria acontecer de novo. E você pensa, finalmente estamos seguros, finalmente estamos seguros. Embora muitas pessoas em Viquita estivessem aliviadas com a prisão, a maioria ficou muito surpresa ao descobrir quem era o BTK. As pessoas conheciam Dennis Rader porque ele participava da igreja local. Para a família das vítimas, a notícia foi horrível. O que pode ser pior do que fingir ser uma boa pessoa todo domingo, quando na verdade você é alguém muito ruim escondido? No dia em que Dennis Rader foi preso, eu estava cuidando do meu jardim. Recebi uma ligação da minha irmã, e ela disse que pegaram ele. Eu falei, claro. E ela respondeu, não, eles realmente pegaram ele. Eles têm certeza que é ele. Desliguei o telefone e me lembro de estar arrancando os arbustos do chão, e eles voavam a 3 metros de altura sobre a minha cabeça. Charlie Otero, que está tentando colocar sua vida de volta nos trilhos, se vê de novo lembrando do dia em que sua família foi assassinada. Dennis Rader, o homem que machucou seus pais, seu irmão mais novo e sua irmã, agora está com o rosto em todos os jornais e na TV. Para Charlie, o ódio que ele guardou dentro de si vem à tona, e ele vai ter que encarar isso no tribunal. O homem acusado de ser o serial killer BTK vai voltar ao tribunal esta manhã. As famílias que perderam entes queridos por causa dos crimes do BTK poderão olhar nos olhos dele. Minha mãe foi morta por uma das pessoas mais ruins que já existiram. Você sempre imagina como seria o diabo. E agora, aqui está esse cara parecendo um personagem de desenho animado, com um corte de cabelo ridículo e uma expressão boba no rosto. E eu pensei, você é realmente assustador. Sim, você pode dar medo em alguém à noite, mas na verdade, você é só uma pequena barata. No dia 26 de junho de 2005, Dennis Rader entra no tribunal para começar seu julgamento. Todos os membros sobreviventes das famílias das suas vítimas estão lá. Eles estão lá para garantir que o monstro seja colocado atrás das grades. Steve, o filho de Shirley Vian, estava lá, assim como Charlie Otero. Eu fui lá pensando em colocar minhas mãos nele. Eu queria atacá-lo se tivesse a chance. Certo, senhor Rader, como você se declara? Culpado. Não importava o que aconteceu comigo, eu só queria vingança. Nos Estados Unidos e também no estado do Kansas, as pessoas que são acusadas de algo têm o direito de ser julgadas por um grupo de 12 pessoas, que são como elas. Eu queria vingança pela minha família. Isso era tudo o que eu conseguia pensar. Eu não sabia como minha família tinha morrido até ele confessar. Bem, eu enfrentei a família, puxei uma pistola e confrontei o senhor Otero. Ele disse que minha mãe falou, que Deus te perdoe pelo que você está fazendo. E ouvir isso partiu meu coração, porque minha mãe disse essas coisas enquanto ele estava machucando a família dela na frente dela. Eu queria vingança pela minha família. Durante os próximos 45 minutos, o tribunal fica em silêncio enquanto o serial killer começa a contar o que aconteceu com cada uma de suas vítimas. Quando comecei a estrangulá-la, eu a esfaqueei 2 ou 3 vezes, aqui ou aqui. Para muitos, como Charlie, é a primeira vez que eles estão ouvindo esses detalhes horríveis. Rader fala de um jeito muito direto, sem mostrar qualquer emoção ou tristeza pelo que fez. Eu amarrei ela, coloquei um saco na cabeça dela e a estrangulei. As crianças estavam batendo na porta, gritando e chorando. Charlie estava esperando o momento certo para atacar e fazer justiça com suas próprias mãos quando recebeu uma ligação que nunca imaginou que receberia. Quando voltamos do intervalo para o almoço, recebi uma ligação da minha ex-namorada, a mãe do meu filho. Ela disse, Charlie, o Joseph foi atropelado por um carro. E continuou, ele está em coma. Ele foi atropelado por um carro. Naquele momento, eu fiz uma promessa a Deus. Eu daria a minha vida. Eu daria tudo, apenas salve meu filho. O Charlie é então chamado para falar em nome da sua família, sem saber se seu filho vai conseguir sobreviver àquela noite. Meu nome é Charlie Otero. Eu não estou aqui para falar só sobre a dor que senti por mais de 30 anos, mas para representar toda a minha família, tanto os que estão vivos quanto os que já se foram. Não é só eu e meus irmãos que sofremos. Todas as famílias Otero e Burgos também sofreram por causa de Dennis Rader. Filhos, filhas, tios, primos, pais e mães. Todos perdemos momentos preciosos que poderiam ter feito parte das nossas vidas. Ele me fez duvidar da minha fé, mudou meu futuro para sempre e me separou da minha família por mais de 30 anos. Mas o amor que eu tenho pela minha mãe não vai deixar que Dennis Rader estrague a lembrança dela. As lições que aprendi com meus pais são muito mais fortes do que as coisas ruins que ele fez. Você, Dennis L. Rader, vai passar o resto da sua vida na prisão por tudo que fez. Cada uma das suas penas será cumprida uma após a outra. Depois que Dennis Rader foi condenado, Charlie Otero deixou sua raiva para trás e saiu do tribunal como um homem novo. Todo o desejo de vingança foi embora, e tudo o que eu conseguia pensar era no meu filho. Ele acordou meses depois, como se fosse um recém-nascido.
Deus respondeu às minhas orações e salvou meu filho. Até hoje, tento viver de forma a honrar isso. Eu percebi que estava errado em deixar que o que ele fez controlasse quem eu era por tanto tempo. Agora, levo as memórias da minha família comigo e as uso para me guiar. Minha família está comigo o tempo todo. Eu faço muitas palestras para espalhar uma mensagem de esperança e de como podemos mudar nossas vidas. Depois de conhecer outra vítima do Rader, Steve Helford, nós dois nos unimos porque temos uma história parecida. Charlie descobriu que podia ajudar Steve a melhorar sua vida, e Steve acabou encontrando um irmão em Charlie. Por causa da dor que vivemos, Steve me entende e eu entendo ele, de um jeito que poucas pessoas conseguem. Parece que agora, os dois têm um futuro mais brilhante pela frente, assim como outras vítimas. Mesmo quando saímos da sala do tribunal, muitos de nós sentimos que talvez, só talvez, a gente consiga. Talvez nem tudo esteja perdido. Talvez possamos viver de uma maneira que honre aqueles que amamos e que perdemos. Podemos fazer isso através de nossas ações e tentando melhorar o mundo ao nosso redor. E mesmo que isso não traga de volta as pessoas que perdermos, e que a dor nunca desapareça completamente, isso nos dá a chance de mantê-los vivos de uma forma que é maior do que eles e também maior do que nós.